Olá, boa noite. Estamos aqui, vamos começar aqui mais uma live do CRP02. Boa noite, minha xará Vanessa. Boa noite, Verônica. Sejam bem-vindas. Boa noite a todo mundo que está chegando. Boa noite. Silvani, Mônica, Rita. Boa noite, gente. Estamos aqui hoje para discutir um tema super importante. Oi, Mônica. Daqui a pouco a gente chama, Mônica. Para discutir um tema super importante, né, para a gente, que é a praxis, né, da atuação psicológica, né, no contexto da pandemia, no judiciário, no caso, né? E nossa convidada hoje, daqui a pouco, vai entrar aqui para falar com a gente. Vamos chegando, vamos puxando as cadeiras, vamos nos sentando, que, né, cada um aí na sua casa, com os cuidados que a gente tem, né, que ter com essa pandemia. Mas é um prazer enorme ter vocês aqui. Eu me chamo Vanessa Novaes, eu sou psicóloga clínica, estou como conselheira do CRP 02, o 16º plenário, e também, nesse momento, estou como coordenadora da subsede Sertão São Francisco, aqui na cidade de Petrolina. E esse tema de hoje ele é muito importante para a gente, porque com essa questão da pandemia que a gente está vivendo, o CFP teve o cuidado de divulgar várias recomendações para várias áreas, né, que a gente atua. A psicologia, ela é um serviço essencial e não só apenas essencial para os profissionais que estão lá na ponta, né, nos hospitais ou nas UPAs, nos ambulatórios que estão atendendo os pacientes diretamente com a questão do coronavírus, mas também nos demais contextos, né, como profissionais de saúde mental que nós somos. Então, quando essa pandemia explodiu, a OMS falou que nós viveríamos também uma pandemia de saúde mental, porque por todas as situações que esse contexto nos traz, né? Não só o medo do vírus, né, de contrair, de perder um ente querido, né, mas também as outras repercussões, né, inclusive nos setores de trabalho da gente. Então, no setor jurídico não seria diferente e a gente tem visto, inclusive, também um aumento dos casos de violência, né? E o setor da psicologia jurídica, o pessoal que trabalha na psicologia jurídica está diretamente ligado a essas questões, né? Vara da infância, a questão da violência doméstica. E é mais ou menos sobre isso que a gente vai bater papo hoje. E a gente quer muito que vocês participem, que vocês mandem as perguntas de vocês, tá certo? E vão falando, vão acrescentando também, né? As pessoas que também tiverem experiência nessa área vão acrescentando aqui nessa nossa discussão, nesse nosso bate-papo, nessa nossa roda de conversa virtual, tá certo? Então, eu vou convidar a Mônica para entrar, eu vou deixar que ela se apresente. Só um minutinho. Cadê aqui, Mônica? Vamos aqui, vamos adicionar, vamos chamar a Mônica, né, que é a pessoa que vai estar trazendo essas informações tão importantes para a gente, tá certo? Estão aguardando aqui, boa noite a quem está chegando. Mônica está entrando aí, devagarinho, vamos aqui. Cadê Mônica? Olá, tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo, Mônica, só não tô conseguindo ver a sua imagem. Vocês estão vendo a imagem de Mônica, minha gente? Sou só eu que não estou vendo. Não sei por quê. Silvani, nos ajude aí, porque eu não sei. Vocês estão vendo Mônica? Porque eu não estou conseguindo ver a imagem dela. Coloquem aí nos comentários para mim se vocês estão conseguindo ver Mônica.
Se sou só eu que não estou vendo. Vanessa, eu vou entrar, vou sair para entrar de novamente, tá certo? Só um Ok, minutinho. tá certo, tá certo. Ok, vamos lá. Coisas ao vivo, né, minha gente? É assim mesmo. Vamos tendo paciência. Eu já vou agradecendo desde já a paciência de vocês, o carinho, certo? Silvani, você coloca pra gente aí o tema novamente? Ah, tá aqui. Fixar o comentário. Então, a praxis da atuação psicológica jurídica no contexto da pandemia, tá certo? E vamos falar das recomendações do CFP para esse contexto, ok? Daqui a pouquinho a Mônica entra. Vamos aqui. Muito obrigada, gente, vocês que estão chegando. Adriana, seja bem-vinda. Ok. Vocês trabalham na área? Quem está aqui presente já trabalha na área jurídica? Ou temos aqui profissionais, estudantes? Vocês são já da área, minha gente? Ainda, ainda não. Mônica vai entrar novamente aí. Deixa eu ver, ela já me pediu aqui. Deixa eu colocá-la novamente. Adicionar a Mônica. Estudante, Maciela. Ok. Ok, Vanessa, eu estou aqui. Você está me escutando? Eu tô te ouvindo, só não continuo sem te ver, Mônica. Tudo bem, mas vamos lá. Posso começar a me apresentar? Pode sim. Já tá Ok. resolvendo essa questão do vídeo? Estou tentando aqui resolver. Viu? Ok, mas então, gente, Mônica vai. Daniela Rabelo, Dama Med. Mônica vai se apresentar enquanto ela resolve essa questão do vídeo dela, tá bom, minha gente? Mônica, fique à vontade, a palavra é tua. Ok. Meu nome é Mônica Souza Cruz. Eu sou psicóloga com especialização na área de psicologia jurídica. Atualmente eu estou trabalhando no NUP, no Núcleo Psicossocial e Pedagógico do Tribunal de Justiça, aqui da comarca de Petrolina. E assim, antes de mais nada, eu queria assim agradecer a presença de todos e também agradecer ao CRP02 pelo convite e a você, Vanessa, pela confiança. Ok? Imagina, amiga. Você é fera. E assim, antes de eu começar a falar mais diretamente sobre as práticas psicológicas dentro do contexto jurídico, eu queria contextualizar esse espaço, né, da psicologia no jurídico. Primeiro dizer que nós estamos dentro da rede de proteção, e especialmente junto às crianças e adolescentes, conforme o que estabelece o artigo 151 do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? E aí, assim, de acordo com outras também equipes, como CREAS, Conselhos Tutelares, Ministério Público, em qualquer situação, nós precisamos estar a serviço das pessoas que precisam desses serviços, né? Então, assim, o funcionamento se mantém dos serviços, mas é claro que de forma adaptada, né? Assim, com plantões, escalas, revezamento de equipes, atendimento de urgências. E justamente porque, assim, pensar na proteção é pensar também que o isolamento social, ele é extremamente propício à ampliação do fenômeno da violência doméstica, tanto para crianças como para as mulheres, né? E isso, embora a gente não tenha ainda dados estatísticos ou científicos que já confirmem isso, mas a literatura científica, né, que a gente já tem, aponta nesse sentido, né? Sim, E aí o sim, nosso foco tem que ser realmente a proteção, né? sim. Exatamente. E nesse sentido, a gente sabe, inclusive, né, que com essa questão da pandemia, a psicologia ela está atuando também dentro de uma perspectiva de emergências e desastres.
né? Uhum. Que inclusive a gente tem uma nota técnica a respeito disso e vai ser o tema da live da próxima sexta-feira. Exatamente, vai ser discutida essa nota técnica, porque como foi decretada a calamidade pública no Brasil, então a gente estamos trabalhando dentro dessa perspectiva das emergências e desastres e o judiciário não estaria de fora dessa situação também, com certeza, né, Mônica? Mas, Exato. Mônica, fala um pouquinho como é que está sendo o trabalho de vocês. A partir do momento que foi decretada a calamidade pública, o CFP se prontificou a liberar, né, a gente para fazer os atendimentos remotos, né? Sendo que ele liberou as recomendações específicas para vocês que trabalham na área do judiciário. Eu queria que você falasse um pouco a respeito dessas recomendações, como é que está sendo isso. Eita, a nossa presidente acabou de entrar aqui, seja bem-vinda, Alda. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, né, sobre como é que está sendo o trabalho de vocês dentro dessa questão. Pensando que a gente está atuando numa perspectiva de emergências e desastres, porque a Uhum. pandemia está caracterizada assim, e com a especificidade do trabalho de vocês com relação à questão da avaliação psicológica que vocês têm que fazer, os documentos que vocês têm que produzir. Então, eu queria que você falasse um pouco, caracterizasse um pouco como é que normalmente vocês trabalham e como é que vocês estão trabalhando agora nessa questão, dentro dessa perspectiva da pandemia, né, no contexto da pandemia. Certo. Veja só, uma outra caracterização, né, do psicólogo no contexto jurídico é que ele deve produzir um trabalho de avaliação psicológica dentro de uma perspectiva de uma perícia psicológica. E aí seria importante assim a gente considerar que a perícia ela está vinculada à necessidade de você utilizar todos os procedimentos técnicos, né, com embasamento científico, como as entrevistas, visitas domiciliares, visitas institucionais, avaliação psicométrica, atividades lúdicas, a observação direta do comportamento da pessoa naquele contexto. Enfim, então, você vai utilizar tudo isso, assim como está definido na Resolução 08 de 2010 do CFP, né, para poder produzir um documento, né? O Sim, documento sem o contexto da pandemia seria o relatório psicológico, né? sim, Mas sim, diante dessa nova realidade, de acordo com as recomendações mais recentes do CFP, o documento a ser produzido seria um parecer, justamente sim, porque o parecer ele não vai ser decorrente de uma avaliação psicológica. Ele explica que não há como a gente produzir essa avaliação psicológica nesse contexto, porque a gente não vai ter esse contato direto, né, com as pessoas, não se vai estabelecer um rapport, você não vai ter uma ampla possibilidade, você não vai poder se deslocar para realizar as averiguações, porque a perícia ela precisa dessa averiguação. Então, realmente não sim, tem como você produzir um documento efetivo no sentido de responder a uma demanda, né? Você vai poder produzir um parecer onde você vai situar aquela demanda, vai dizer, olha, está acontecendo isso. Por enquanto não podemos dar uma conclusão definitiva, mas sim. existem esses fatos e aqui estão sendo expostos para que aí o operador do direito, né, o juiz, possa ali tomar alguma decisão mais prévia e com a suspensão temporária em relação àquela situação, né, de retirar temporariamente a criança daquele ambiente, até que tudo possa ser mais bem esclarecido, enfim. Então é nessa perspectiva que a gente está assim atuando. Entendi. Gente, vou dando as boas-vindas para quem ainda está chegando. Silvani, que é do nosso setor de comunicação, ela está me explicando aqui que provavelmente não está aparecendo a imagem de Mônica, porque deve estar havendo alguma instabilidade com a internet dela. E aí, Mônica está tão linda, minha gente, vocês precisam ver, que a gente se falou aqui nos bastidores, né? Toda linda. Eu não estou podendo ver, e vocês também não estão podendo ver a imagem da minha amiga. Mas vamos lá. O importante aqui também é o conteúdo, né? Mônica, veja, eu estava lendo esse material, né, sobre
Ah, tem uma pessoa aqui falando, Paulo, diferente do laudo, o resultado da avaliação psicológica não seria possível. Que é exatamente, né, Mônica, que você estava falando, né? Que no caso, por conta dessa dificuldade que tá, de deslocamento, e não, também vocês estão trabalhando remoto muitas vezes, alguns. Vocês estão trabalhando remoto também, né, Mônica? Queria que você falasse um pouquinho disso. Porque aí, não, como não tem como ter a presença, né, das pessoas para fazer a avaliação. Ah, que bom, moça, acho que o áudio está perfeito. É uma pena que vocês não estão vendo, Mônica. Então, por conta dessa questão, né, de vocês estarem trabalhando uma equipe remota, embora você me falou também que vocês, em alguns momentos, vocês estão indo lá, né? Então, eu queria que você falasse um pouco dessa experiência que vocês estão vivendo, porque isso é tudo muito novo para todo mundo, né? Então, a psicologia, os psicólogos que trabalham no judiciário estão se deparando com, como todo mundo, com uma situação totalmente sui generis e também tendo que se reinventar. E o que eu acho legal é que essa recomendação, eu estava lendo que você mandou, né, a recomendação que o CFP tem, ela é muito precisa na maneira como ela orienta a gente, né, quer dizer, no caso vocês que são da área, né, da psicologia jurídica, a como atuarem a partir do momento que vocês não estão podendo mais fazer o que estavam acostumados, a história do novo normal. E o CFP dá uma orientação muito clara, né, é muito legal. E o Paulo está falando aqui, não seria possível a produção de relatórios psicológicos fruto de articulações com a rede? E aí, Mônica, se você puder já falar um pouquinho disso e vai falando também, como eu te falei, como é que está sendo essa experiência de vocês, porque vocês agora vão seguindo essas recomendações e tendo que reinventar o trabalho de vocês também, né? Mônica, Mônica, você está me ouvindo? O pessoal está dizendo que não está ouvindo você. Não estou ouvindo a entrevistada. Travou, o áudio não está pegando, está mudo. Interessante, eu estou ouvindo ela, né? Eu estou escutando ela, mas ela não está. Então, vamos ter que reiniciar, né, Silvani? Ela sai e entra novamente. Silvani, me orienta aí. Estão ouvindo agora, gente? Digam aí, façam, dê um ok de. Estão ouvindo Mônica? Vocês estão ouvindo Mônica? Pois é. Deixa eu ver. Vocês estão. Tá. Estão dizendo que estão me ouvindo, mas estão ouvindo você, Mônica. Mônica, vamos ter que sair e entrar de novo, tá certo? Vamos lá de novo, Mônica. É isso mesmo. É a vida assim mesmo, é assim mesmo. Vamos. Aí você sai, volta. Minha gente, não acredito nisso, minha gente. A gente tão animada com essa live. Ela disse, Silvani está dizendo para eu tirar o meu fone. Mônica vai voltar. Vamos ver se a gente não conseguir que vocês a escutem, eu vou tirar o meu fone, tá certo? Deixa ela entrar aqui. É a conexão dela, não sei porque ela disse que a conexão dela estava muito boa. Ah, o Moza está sugerindo para a Mônica ir lá para perto do modem. Fechar como assim? Fechar tudo? Deixa eu ver. Mônica pediu para entrar aqui de novo. Vamos lá. Se vocês não ouvirem Mônica, eu vou fechar o meu, vou tirar o meu fone, tá bom, minha gente? A conversa tá tão boa. Vamos lá. Vão chegando, que é assim mesmo. A gente marca de novo essa live, minha gente, Olá, se ficar assim. tá me ouvindo Então, agora? O e pessoal está agora, me ouvindo? estão Ah, ouvindo Mônica, minha gente? Digam aí, digam aí. estão A minha conseguindo me ouvir, minha gente?
Boa noite de novo. Olá, seja bem-vindo. Quem chegou agora. Alguém poderia só confirmar se está dando para ouvir? Paulo Sim, Teixeira Mônica, diz que agora sim. sim. Ótimo. Agora sim. Vamos Pronto. voltar. Vou só continuar aqui, minha gente, para a gente dar um fechamento, não é isso? Mais adequado. Enfim, vamos lá. Vanessa, nessa perspectiva mesmo da perícia, a gente também tem que considerar o seguinte, que toda a clientela que vem para o judiciário geralmente são usuários que estão em situação de vulnerabilidade social, também que Sim, teve seus direitos violados, né? Então, assim, existe a necessidade de haver um cuidado muito grande nessa perspectiva, entendeu? sim, E aí a sim, gente precisa, assim, há situações que se a gente utilizar ou deixar de utilizar num documento oficial, porque o relatório psicológico num processo judicial, ele é um documento de prova. E qualquer sim. situação pode inviabilizar esse documento. Qualquer situação onde ali o outro advogado de defesa daquele agressor, né, ou enfim, ele pode utilizar ou invalidar todo um trabalho, né, em função dessa possível situação de arranjar uma maneira de se fazer ou se fazer de qualquer jeito. Então, o que eu Entendi. queria dizer é que foi e tem sido muito válido esse suporte do Sistema Conselho de Psicologia, especialmente o Conselho Federal, com essas recomendações, porque isso nos dá muito mais respaldo legal, né? Nos dá muito mais proteção em relação a esse fazer psicológico dentro desse contexto da pandemia. E, assim, havia uma preocupação dos profissionais nesse contexto em relação a também, pô, será que o que a gente for fazer vai ser considerado legalmente como prova ou não? Então, acho que as recomendações do Conselho, ela vêm para nos fortalecer, né? Sim, sim, Nesse sim. contexto. Não sei se eu estou conseguindo ser clara. Bom, Eu acredito que sim. Tem o Paulo, que está aqui trazendo várias questões, ele coloca a seguinte pergunta. Mônica, muito boa a sua participação, viu, Paulo? Continue. Você não acha que a recomendação do CFP centrou em situações conflitivas, não aplicáveis necessariamente às violações de direito? O que é que você acha, desculpa, Mônica? eu não entendi a pergunta. Como A conflitivo? pergunta dele ele disse assim, Mônica, você não acha que a recomendação do CFP, essa recomendação que saiu para a atuação da psicologia jurídica nesse contexto da pandemia, ele está perguntando se você não acha que essa recomendação centrou em situações conflitivas, não aplicáveis necessariamente às violações de direito? Pelo que eu li lá, eu não vi muito bem isso, não. Mas aí, Mônica, dê Assim, aí o seu o que parecer. eu vi, não estou entendendo muito bem essas situações conflitivas, mas assim, o que eu vi na recomendação, principalmente no item 9, é que ele vai também se preocupar em dizer em que situações, ou pelo menos se espera, né, que se entenda em que situações haveria necessidade dos atendimentos presenciais. E eu queria, assim, até preciso também contextualizar um pouco da prática, né, desses profissionais, especialmente da vara da infância e juventude. O psicólogo da vara infância e juventude é um psicólogo que vai trabalhar com todos os casos de situações de violação. Então, situações de risco, de vulnerabilidade, de negligência, de grandes situações assim, de violações de direito das crianças e adolescentes, estarão todos concentrados na vara da infância e juventude. Então, há necessidade do atendimento presencial, né? Só que aí a Sim, gente precisa entender que esse atendimento presencial vai ser em caráter de urgência. E aí esse caráter de urgência fica a pergunta: o que seria caráter de urgência numa vara onde tudo é urgente? Onde todos os casos são urgentes, né? Enfim, como é que a gente vai selecionar aquilo que é urgente dentro desse contexto da pandemia e aquilo que não é, que possa, sim, entre aspas, esperar um pouco mais, né? sim, Então, sim. existe essa situação que aí, enfim, se
Não sei se é isso que o Paulo está colocando, mas existem esses conflitos e que, na medida que a gente for também praticando, que a gente for vivenciando, vai também se estruturando melhor, né? Mas eu Uhum. considero que é extremamente adequada a orientação a recomendação, no sentido de dizer, olha, vai ter o atendimento presencial, porque existem situações que precisa realmente do atendimento, só que aí você vai ter todo aquele cuidado sanitário, né? Você vai ter toda a situação do distanciamento e proporcionar um espaço onde as pessoas possam ficar distantes, não levar a família toda, né? Vai ter que definir quem vai ser o responsável para estar com aquela criança nesse contexto. Enfim, então tudo isso tem que ser levado em conta. Um outro ponto que é importante destacar é a situação mesmo do documento, né? Que a Sim, gente já falou um pouco aqui, mas eu queria, quando você falou no início, Vanessa, sobre o atendimento remoto, eu queria sim. falar um pouquinho sobre isso. O atendimento remoto que foi disponibilizado não só para os profissionais de psicologia, mas para todos os servidores do Tribunal de Justiça, visa possibilitar que o público continue tendo acesso, né, aos serviços da justiça, mas, assim, em relação ao serviço psicológico, esse atendimento remoto, ele não é algo que possa ser utilizado de uma forma ampla dentro da psicologia. Primeiro porque, assim, a gente não tem, com essa do atendimento remoto, a gente não tem a garantia do sigilo, né? A gente não sabe exatamente se essas pessoas Verdade. estão gravando. Então, assim, a gente consultou o serviço de informática, né? E aí o pessoal disse, olha, pode acontecer de alguém ter um equipamento e gravar aquela entrevista e utilizar aquilo no processo de uma outra forma, fazendo uma outra leitura, né? Que é o que Uhum, acontece sim, muito no posicionamento dos advogados. Cada advogado faz uma leitura diferenciada, né, da mesma situação. Enfim. Então, a entendo. gente foi verificar essas situações e o atendimento remoto para o serviço psicológico, ele não é tão eficiente. A gente pode usar como suporte, né? Então, por exemplo, os pais eles precisam falar sobre alguma coisa, então vamos lá, utilizar o atendimento remoto. Mas a criança ou adolescente não tem possibilidade de utilizar esse atendimento remoto, porque ele vai estar, muitas vezes, num ambiente onde ali se gera violência, né? Ele Sim, pode estar sim. ali ao lado do agressor, ele pode estar sofrendo pressões, né, para dizer aquilo que ele não gostaria de dizer. Então, aí a gente não vai ter esse controle, a gente não vai ter a garantia de uma neutralidade, de uma imparcialidade, né? Enfim. Então, esse atendimento remoto, ele é muito mais eficiente nas atividades administrativas do judiciário, mas nas atividades avaliativas, ele não tem a mesma resposta, né? Ele só pode Sim. ser entendido como um apoio a mais, porém, uma complementação, né? Você precisa saber do pai, da mãe, então aí você pode usar o atendimento remoto para saber um detalhe, né? De horário, se foi na escola, se foi. Mas, assim, para fazer realmente todo um trabalho de avaliação psicológica, não há, entendeu? Existem essas peculiaridades do serviço psicológico que não cabe nesse atendimento remoto, entendeu? Sim, eu compreendo perfeitamente, exatamente, porque muitas vezes, ó, veja, a gente está fazendo o atendimento online, né, no caso, na perspectiva da psicologia clínica, mas muitas Uhum, vezes eu já tive situações, por exemplo, da pessoa, por exemplo, não poder ter o atendimento da psicoterapia online porque não tem privacidade em casa, né? sim, Imagine uma criança que está sendo vítima de violência e como a gente estava conversando lá nos bastidores, muitas vezes o algoz, na maioria das vezes o algoz está dentro de casa, então essa criança ela não tem como, né? Estar livre, estar tranquila, né, para se expressar. Fora que também vocês utilizam outros recursos, né, com a criança, o desenho e tal, para fazer as uhum, entrevistas, e no caso com o atendimento remoto isso fica mais difícil. O bom é que, como conselho, possibilita, né, que a gente. Ó, Mônica, tá aqui
uma pessoa falando que não está te vendo. Exato, gente. É porque deve estar havendo alguma instabilidade lá na conexão de Mônica e a gente não está conseguindo ver a imagem dela, infelizmente. Então, Uhum. assim, a criança, ela, como vocês utilizam alguns outros recursos, como eu estava dizendo, muitas vezes o atendimento online não vai dar. Mas foi muito bom, foi muito rápido, né? A agilidade do conselho, do sistema conselhos, em fazer essa liberação para os atendimentos remotos, assim que a pandemia eclodiu no Brasil, essa resposta rápida, também vem contribuindo, porque vocês têm conseguido fazer alguns acompanhamentos, né? Isso de algumas Isso, atividades que vocês já tinham começado antes da pandemia, em que vocês já tinham feito relatório, tudo direitinho, então vocês estão podendo fazer acompanhamento remoto, fora que vocês estão podendo fazer orientações também, né? exato. A, E, deixa eu só falar o que, que a não, Daniele Rabelo falou aqui. O CFP recomenda que, em determinados casos, como a violência, o atendimento seja presencial, que foi o que você estava falando, né? Porque, veja, exato. gente, a Uhum. psicologia, ela é um serviço essencial. A gente precisa ficar muito ciente disso, né? Nós somos um serviço essencial, nós trabalhamos com a saúde mental das pessoas, né? E nesse momento em que a gente vê que a possibilidade de aumentar o risco, né? O risco de violência e de todo tipo de transtorno mental que possa acontecer por conta da pandemia e do contexto, como eu falei logo no início da live, do contexto no qual a gente está vivendo, é desemprego, é preocupação que as pessoas têm. Então, o que já acontecia dentro das famílias tem, na verdade, se exacerbado. É como você falou lá, né, no início também, que não tem ainda dados científicos, mas a própria Secretaria de Segurança demonstra isso, que realmente em vários, ou na maioria dos estados brasileiros, por exemplo, a violência doméstica, a violência contra a mulher aumentou significativamente nesse período da pandemia, né? Então você Uhum. ia falando, que eu É, estava eu colocando. queria, assim, somente falar um pouco, que eu já falei da vara da infância e juventude, né? E como a proposta era falar das práticas, eu também queria falar da vara de violência doméstica e da vara de família, rapidinho, pode ser? Sim, Mônica, por favor. Né? Gente, Então vocês vamos podem lá. ir fazendo E, perguntas, tá certo? Pode ok. falar, Mônica, E pode falar. assim, também antes de mais nada, eu queria agradecer, né, a colaboração dos meus colegas psicólogos, Diego Barrense, que atua na Vara da Infância e Juventude aqui de Petrolina, e Grace Liz, né, que trabalha na Vara de Violência Doméstica. Então, assim, na Vara de Violência Doméstica, o que a gente tem, o que ela tem percebido, né, seriam mais as solicitações de revogações de medidas protetivas. E aí, como é que essas revogações estão acontecendo? A revogação é a Sim. suspensão, né? Então, existe um aplicativo, TJPE Atende, né, onde as mulheres são atendidas e aí encaminha-se essa demanda para o setor, né, psicossocial. E aí a equipe, no caso também o psicólogo, vai fazer uma escuta minimamente, né, uma escuta por telefone das razões que levou essa mulher a requerer essa suspensão da medida protetiva, para daí produzir um informe ao juiz, com uma breve explanação, mas sem nenhum posicionamento técnico, claro, somente Uhum. expondo, né, essa intencionalidade da vítima, né? E também, assim, acho Sim. que é importante ressaltar o cuidado, né, que a equipe está tendo no sentido de mostrar também os riscos, né, e as possíveis complicações decorrentes dessa suspensão das medidas protetivas. E a gente, importantíssimo, né, que se tivesse o contato, a presença da mulher, até para avaliar se ela não está sendo pressionada, né, porque Coagida, né? ela não tá, como ela está no isolamento social, então aquilo ali naturalmente já vai criar uma certa pressão, né? E fora as outras situações de ameaças, enfim, que a gente realmente só vai poder fazer uma avaliação se houver o atendimento, né? Enfim. Uhum. E aí, nas varas de família, os pedidos, as demandas que têm surgido dentro desse contexto da pandemia são as suspensões das visitas ao genitor que não é o guardião, né? Sim, E sim. aí é uma situação, e alegando também o receio, né, de que os filhos possam contrair coronavírus nesse translado
de uma casa de um para a casa do outro, enfim. E aí também se Sim, faz a escuta telefônica, né, para entender um pouco melhor essa situação, porém, é preciso tomar um cuidado, né, porque geralmente esses casos da suspensão das visitas são casos que já foram atendidos, né, já foi sim, feito anteriores à pandemia, no caso. anteriores à pandemia. Então, você já tem no processo, muitas vezes você já tem uma análise dos autos, né? Você já fez um estudo daquele caso, e aí você já tem uma referência, e é preciso tomar um cuidado para você revisar aqueles autos, no sentido de identificar, será que havia situações de alienação parental, e aí talvez essas pessoas estejam querendo aproveitar a situação da pandemia para concretizar, né, uma situação de alienação, enfim. Então, é preciso Sim. realmente tomar esse cuidado. E aí também, no caso das varas de família, no caso onde eu estou atuando, é produzido o parecer psicológico, né, onde aí é colocado, né, todas essas ressalvas ao juiz, né, é pontuado essas características específicas daquele caso, né, em relação Uhum. ao que eu falei da alienação parental, se for identificado algum risco, né, e também, assim, fundamentado, né, dentro das concepções científicas da psicologia sobre as possíveis consequências ou danos psicológicos de um afastamento dessa criança de uma forma brusca, a depender da idade, a depender da capacidade de compreensão, se for uma criança que tenha autismo, se for uma criança que tenha algum tipo de retardo. Então, assim, tudo isso precisa ser considerado. A gente não vai poder fazer as coisas de uma forma é, improvisada, né? A gente precisa fazer com esse cuidado profissional, com esse respeito, né? Enfim, porque o nosso lugar é esse, é o lugar da proteção, né? Muito, muito interessante. E é interessante. Sim, fale, Mônica. E alguns operadores assim do direito, né, cogitaram a possibilidade de se realizar, né, a videoconferência também com as crianças e adolescentes, mas a gente pontuou o quanto isso realmente pode ser danoso, né, por tudo aquilo que a gente já colocou aqui, eu não vou mais me alongar, né? Situação. Certo. Aí, assim, só Mônica, tem. finalizando, sim, Não, diga. tem umas perguntinhas aqui, dona Mônica. Não, é só Ó, para finalizar a minha fala aqui, é rapidinho. vá lá, então. 2 minutos, só faltam dois pontos aqui. Não, o que eu Nós já queria dizer, estamos aqui a 8h37 já. nossa, vamos lá. O desafio, Oh, assim, que eu acho, né, para a psicologia nessa situação da pandemia, e eu falo muito mais agora do pós-pandemia, é a gente se alinhar com as tendências que vão permanecer nesse novo normal, que é a sim, tendência ao uso de tecnologias e a tendência ao distanciamento social. Então, como é que a gente vai atuar, né, numa perspectiva ética, técnica, né, profissional, né, com essas situações que vão ficar, né? Você que trabalha na área clínica, você já percebe o sim, quanto esse teleatendimento, algo vai ficar desse teleatendimento. O que exatamente a gente ainda não sabe, mas que vai ficar, vai. E o distanciamento social, como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai fazer grupos, né? Enfim, eu, por exemplo, na vara de violência doméstica existe a atividade dos grupos de homens, que é muito importante, que está suspenso. Então, esse grupo de homens trabalha bastante essa questão e diminui muito a reincidência. Então, é um trabalho extremamente significativo e que a gente vai ter que se alinhar. A única certeza que eu tenho, sabe, Vanessa, é que realmente a gente vai ter que ter esse compromisso ético, técnico, porque senão a gente vai se perder, né? Então, eu sim, acho que o profissional de psicologia, ele precisa estar muito próximo do seu sistema conselhos, no sentido de totalmente. estar buscando, de estar debatendo, de estar propondo, entendeu? Eu acho que para muito além, né, das críticas evasivas, a gente tem as críticas construtivas. Eu acho que o profissional de psicologia, ele é um profissional que sabe fazer isso muito bem. E eu Com gostaria certeza. aqui de enfatizar isso, né? Que a gente, enquanto profissional, a gente possa se aproximar
e possa contribuir cada vez mais, né, com esse compromisso ético, técnico, do nosso fazer da psicologia em qualquer área, nesse pós-pandemia, que vai ser Sim. totalmente novo para todos nós. Você estava falando, por exemplo, aí da questão dos atendimentos em grupo, né, aos homens, e eu estava pensando, poderíamos até pensar, não, a gente pode, vamos começar a fazer esses grupos online, porque agora, né, tudo está sendo online, mas muita gente não tem nem acesso, né? Não tem nem acesso a essas tecnologias. A gente pensa, não, tem um Isso, ainda celular e tem tá, mais todo mundo tem isso. acesso. Não, não é verdade, É né? verdade. Olha Existe eu ainda, aqui agora, tá vendo? Eu o- tenho, pensei que tivesse acesso. pois é, né? Nem todos têm acesso, né, a poder participar, por exemplo, vamos fazer um grupo online, né? Mas nem Uhum, todo mundo tem acesso, então realmente é um desafio muito grande. E aí nós vamos ter que construir isso junto com o sistema conselhos, né? Porque é a gente que constrói a nossa uhum, profissão. E eu achei interessante que no final das recomendações eles colocam, o conselho pontua muito aqui, muito bem, como é que eu posso dizer assim? Acertado para a gente, né? As psicólogas e psicólogos que atuam no contexto do sistema de justiça devem priorizar no processo de avaliação psicológica os direitos das pessoas avaliadas e o respeito à isso. diversidade, conforme preconiza o nosso código de ética. Então, quando você fala da questão da proteção, né? A gente está dentro, Uhum, vocês estão trabalhando numa perspectiva da proteção, e aí, sobretudo, crianças e adolescentes e pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, observar isso é fundamental. Então, isso. vamos aqui para as perguntinhas. Ok. Varisco Diane está perguntando o seguinte: em relação à necessidade de realizar visitas domiciliares, como é que vocês estão procedendo, Mônica? Olha, no momento, né, está assim suspenso em função da situação do risco, né? A gente também no espaço da justiça precisamos estar cumprindo, né, a questão de cumprir as leis, né? Acho que seria incoerente a própria justiça não cumprir aquilo que está determinado por ela mesma, né? Então, assim, de fato, atualmente estão suspensas. Assim, agora, o que se pode fazer, o que os profissionais que estão acompanhando alguns casos, né, é o contato telefônico, né? Tem também, no caso da vara da infância e juventude, existem os agentes de proteção, né, que são, eu não sei nem explicar direito assim, mas eles são como se fossem uns policiais, mas não são exatamente policiais, né? E que eles fazem um trabalho de rua mesmo. Você observa que Petrolina, você não tem menino de rua em Petrolina, né? O trabalho da Vara da Infância e Juventude é um trabalho fantástico, né? Assim, também não só pela pessoa do juiz, doutor Marcos Bacelar, que tem um reconhecimento inegável, né? Mas também pela equipe que ele tem, né? A equipe da Vara da Infância é uma equipe que se divide em 3 unidades. É uma equipe enorme, assim, enorme que eu digo no sentido de que ela é, digamos assim, bem mais ampla do que as outras, que é na vara da violência doméstica e da vara de família. Justamente porque as Uhum. demandas são muito urgentes, né? Então, por Pois exemplo, é. tem a unidade que trabalha com os menores, os jovens em conflito com a lei, né? Tem a unidade que trabalha com essas situações de negligências e que vai trabalhar também com adoção quando precisa fazer a destituição do poder familiar, porque aquela criança não pode mais ficar com aquela família, então vai para ficar disponível para adoção, enfim. Então, esse trabalho, e tem os agentes que eles ficam nas ruas, né, fazendo, e também nas festas, à noite, para poder verificar a questão de bebidas, se estão vendendo bebida alcoólica para menores. Então, é um trabalho, e, enfim, às vezes a gente não conhece porque eles não estão fardados, né, mas é um trabalho Sim. muito fantástico da Vara da Infância e Juventude, que eu acredito que vale até a pena uma live, porque é muita coisa para se Para falar falar. sobre isso, né? É, Mônica, e você estava falando aí exatamente da vara da infância e da juventude, a Sumaia Batista está perguntando exatamente, com relação às crianças e adolescentes ameaçados de morte, como é que está sendo realizado o trabalho do profissional da psicologia? pois é, aí no caso procurar a vara da infância e juventude, né? Tem o Ministério Público também, se ainda não tiver o processo na justiça, tem o Ministério Público para dar esse suporte,
né? Então, assim, eu acho que o que falta também à população é conhecer um pouco melhor essa rede de proteção, é saber Mas como... diga. né, porque ela está perguntando, no caso, o que é que a gente está fazendo? Como é que nós, psicólogos, estamos atuando nessas situações em que você tem, por exemplo, uma criança ou um adolescente ameaçado de morte? Bom, tá aí é o atendimento da presencial, né? Urgente da vara da infância, que vai ter que acontecer com Nesse todos caso, os... nesse caso Isso. vai ter que acontecer o Vai atendimento ter que ser presencial. isso. Isso Bom, se já foi gerado um processo judicial. Se não foi gerado, ele vai sim, ter que procurar em outros órgãos, né? Que é o Ministério Público, o Conselho Tutelar, que está ali funcionando para isso, para não deixar ninguém descoberto, né? sim. E CREAS, né? aí, A rede toda, né? isso, a rede está aí. No caso, por exemplo, se chegar até a gente, né, da psicologia, a gente também vai estar contactando a rede para ver quais são as medidas de Isso, proteção que a gente pode, junto com o pessoal exatamente. do serviço social, né, com os assistentes sociais também, a equipe toda, no Isso, caso, né, a equipe exatamente. psicossocial, A né? articulação da rede, exatamente. Sim, entendi. E aí eu acho interessante que no caso dessas recomendações, né, a gente, no caso, os profissionais que estão na área como você, têm esse norte de uma forma muito objetiva, porque as recomendações que o CFP passou, liberaram para a gente, são muito pontuais, digamos assim. Então, vai dizendo lá como é uma orientação muito objetiva para a gente. Vai dizendo lá como é que a gente tem que fazer, no caso como vocês, né, da área jurídica tem que fazer. Então, se vocês vão utilizar as TICs, que seja, no caso, aos procedimentos que não vão levar a conclusões técnicas, né? Que Isso, vocês utilizem o parecer no lugar do relatório, já que vocês não têm condições de estar fazendo a avaliação psicológica, vamos dizer assim, extensa, né, na situação do trabalho remoto, sobretudo quando envolve criança e adolescente, que a gente já comentou, né? isso. Então, essas recomendações eu achei assim, nossa, todo mundo que trabalha nessa área, tendo acesso a essas recomendações, me parece que dirime, tira muito as dúvidas das pessoas, né? Porque dá um norte muito objetivo do que fazer, do como fazer. A única questão mesmo, eu acho que fica aquela de que como é que vai julgar quais são os casos que são urgentes. Você tinha me falado que me parece que os magistrados estão fazendo alguma coisa nesse sentido, né, Mônica? Mas urgentes no sentido do contexto da pandemia, né? O que que a gente vai Sim, considerar como urgente nesse contexto da pandemia, né? E assim, existe também os magistrados que trabalham mais especificamente com a infância e juventude, né? Trabalham com essa questão da organização daquilo que vai ser orientado também na perspectiva do direito, né? E eles também precisam estar pensando, né, nessa perspectiva do direito. Porém, o nosso foco, né, vai ser sempre assim, a proteção, o nosso foco vai ser o nosso compromisso ético, profissional dentro da psicologia e principalmente, sabe, Vanessa, o nosso foco vai ser a garantia dos direitos humanos em qualquer sim. situação. E assim, fazendo um paralelo bem, digamos, superficial, né, eu penso no seguinte, a gente, nesse contexto da pandemia, a gente ainda continua exigente em relação aos serviços, né? Então, por exemplo, se eu vou pedir uma pizza, eu não vou aceitar que essa pizza seja crua somente porque estamos no contexto da pandemia. Então, por que eu tenho que aceitar que o serviço psicológico seja de qualquer jeito? Não, tem que Pois ser, é, né, da maneira mais adequada possível, né? Então, a gente tem que sim, alinhar o nosso fazer nessas situações de emergências, né? Pensando nisso, pensando naquilo que tem que ser mantido, compromisso ético, né? Tem que ter todo um norte, uma orientação. Então, as recomendações do CFP, elas foram assim essenciais, né? sim. Fundamentais para que a gente pudesse ter essa segurança, para que a sociedade pudesse ter essa segurança e cobrar dos profissionais, olha, a gente não vai querer, né? Vanessa, acho que o tempo já está Mônica, chegando, né? dá tempo da gente responder uma última perguntinha que a Sim. Elisa Maria está fazendo aqui. Elisa, quanto aos contatos telefônicos, eles são efetivados do número pessoal? Como é que está isso? No caso,
me parece que foi disponibilizado equipamento. Como é que foi isso? Estamos ainda no tempo, faltam 11 minutinhos. Olha, veja só, né? Teve algumas pessoas que optaram em aí fazer chamadas não identificadas, né? Bloquear o número, enfim, aí cada qual teve a liberdade de fazer como achasse melhor, enfim, mas acredito que em algum, por exemplo, alguns chefes de secretarias estão com chips específicos para atender ao público que não quiseram usar os seus contatos, né? Mas, enfim, porque a demanda também em relação a esse atendimento ao público é bem maior. Mas os Sim, profissionais de psicologia poderiam, né? E também a gente pode recorrer a essas situações, pode apresentar aos juízes essas situações. Olha, precisamos dos chips por isso, por isso, por isso. Então, né, até hoje, assim, eu sinto que há uma... E os juízes aqui da comarca sempre têm uma atenção a ouvir as demandas, né? Talvez não uhum, consiga atender a todas, mas que chegam a ouvir, a tentar conseguir para a gente, né? Eles realmente se esforçam nesse sentido. entendi. E Pois é. assim, O Vitor está dizendo aqui que a live está ótima, perdeu boa parte, quer saber se vai ficar salva. Gente, vai ficar salva sim, tá? No IGTV do Instagram do CRP02, viu? É, Mônica, muita gente aqui elogiando, tá certo? Agradecendo pelos bom, esclarecimentos todos, né? Que você foi tirando todas as dúvidas. Vocês podem sugerir temas, minha gente, para as próximas lives. Ainda temos mais um tempinho, e aí eu quero convidar vocês para a live de sexta-feira, né? Que vai ser o tema da próxima live, vai ser a nota técnica, né? Sobre a atuação da psicologia na gestão integral de riscos e desastres relacionadas com a política de proteção e defesa civil. Essa nota técnica ela é muito completa também, né? Quem já teve acesso a ela pode ver como ela é muito completa, como ela realmente ajuda a gente a compreender, né, direitinho como é a questão da nossa atuação, sabendo que, como está lá no nosso código de ética, eu até trouxe aqui para a gente, que são deveres fundamentais do psicólogo prestar serviços profissionais em situação de calamidade pública ou emergência sem visar benefício pessoal. Então, estamos vivendo uma situação de calamidade pública e a psicologia está realmente atuando nessa perspectiva das emergências e desastres. Nós é que agradecemos, Ramessa, Alda, Rita, que está aqui agradecendo. O Mozart está dizendo: esse assunto ainda tem muito a ser desenvolvido, principalmente quando reportamos essa questão de vulnerabilidade de crianças. E é aí, Mônica, verdade. pois é, nessa situação, né? E eu queria que você fizesse as suas considerações finais, temos ainda 8 minutinhos, né, para que a gente possa ir já fechando. Uhum. Na próxima a gente vai ver a imagem de Mônica, minha gente, que a Mônica estava super linda, com um batom tão lindo, e a gente não conseguiu ver a imagem dela. Eu Altas, estou um pouco altas frustrada por isso. produções. Não foi alta, estava toda cheirosa, né? Pois é, Passou até perfume, amiga. Vamos passei até lá. perfume, foi. Faça as suas É, considerações. assim, eu queria agradecer mais uma vez ao CRP02, né, por oportunizar esse espaço para falar sobre a prática da psicologia, e especialmente dentro da área jurídica, onde ainda não se tem muita visibilidade dessa prática, né? E eu estava Verdade. até comentando com uma colega que quanto mais a gente falar sobre nossas práticas, mais assim a sociedade vai ter uma percepção do quanto é importante esses serviços, né? Esse Uhum, sim, fazer psicológico, ele é extremamente necessário. E quando você diz aí que nesse contexto a demanda à psicologia aumentou, aumentou e vai aumentar mais ainda, porque já só está começando. E a gente é precisa estar verdade. assim preparado não só tecnicamente, mas pessoalmente, né? A gente tem que estar se preparando também para esses impactos. Eu acho que essa questão da pandemia, ela atingiu a todos, né? De maneira indiscriminada, porque, por exemplo, numa situação de abuso sexual, então aquela situação aconteceu com uma pessoa, não aconteceu comigo, né? Sim, Mas a questão da pandemia aconteceu comigo e aconteceu com a pessoa, né? E aí, como é que a gente vai se relacionar aí nessa situação se eu também posso estar em sofrimento, posso estar passando por
transtornos de De ansiedade, como você ansiedade. bem pontuou no início, medo de perder um parente, medo de. Então, isso nos atinge também. E assim, é Sim, super interessante a gente poder discutir e se ajudar. Eu acho que ficou aquela história de que o profissional de psicologia cuida dos outros profissionais, mas quem é que vai cuidar do profissional de psicologia, né? quem cuida da Então, gente? Quem cuida do cuidador? pois é, a gente precisa refletir mais sobre isso, né? Então, assim, Esse é agradecer tema de outra imensamente. live, amiga. Eu só queria agradecer, né, ao CRP02, parabenizar também tanto o CRP02 como o Sistema Conselho de Psicologia, o Conselho Federal, né, pela celeridade em responder a essas demandas que a gente está vivenciando agora, né, como foi a Sim, questão de oferecer o atendimento online para a área clínica, como tem sido agora nessas recomendações ao jurídico e tantas outras áreas aí. Então, eu fico muito assim feliz de ver, eu que já estou há algum tempo, né, na atuação, já fiz parte do Sistema Conselhos através da subsede aqui de Petrolina. Então, eu fico muito feliz de ver esse avanço, esse cuidado, né, que eu recebi isso como um cuidado para mim, um cuidado de que, poxa, eu não estou sozinha, o Sistema Conselho está aqui me orientando, né? E eu sim. fico muito feliz com isso, muito mesmo. Agradeço imensamente a isso e por estar aqui hoje vivenciando essa realidade, né, dessa forma proveitosa, construtiva, realizadora. E assim, muito obrigada por tudo, obrigada pela oportunidade. A gente que agradece a você, né, porque que se dispôs a vir falar desse tema. A Júlia está dizendo aqui que esclareceu muito, o tema foi muito pertinente, gostei muito. E a Carmésia Mesquita falando que o TJPE lançou o projeto Carta de Mulheres, que é uma ferramenta de apoio às mulheres vítimas de violência, e que Olha há aí que muito a se bacana. falar sobre esse assunto. Com certeza, né? Há muito a se falar. E aí tem aqui uma sugestão, uma live sobre entrega voluntária de crianças para adoção, um tema que envolve psicólogos e equipes em várias instituições. É verdade, Uhum. Silvani já registrou aqui a sugestão. E vamos seguindo, gente. Eu quero agradecer a todo mundo que esteve presente. Pedir desculpas aí porque a gente ficou sem a imagem da minha querida amiga, mas a gente vai ter uma outra oportunidade. A live Uhum. vai ficar salva, tá certo? E estejam presentes, tragam suas dúvidas na próxima oportunidade que a gente tiver e a gente vai ficando. E aí, Silvanis falando que a gente vai ter uma live sobre criança e adolescente no dia 14. Já tá dando esse spoiler pra gente, né? Oh, uhum. Então, gente, eu quero agradecer a vocês. A gente já está nos minutinhos finais, faltam aqui 3 minutinhos. Esse Instagram, se a gente não encerrar antes, ele desliga né, na frente da gente. A Glary Line está dizendo, Mônica, parabéns, grata pelos esclarecimentos. A gente que agradece a sua presença aqui, a sua Companheira, participação. companheira de luta aqui, minha amiga e colega de trabalho. Muito obrigada, Lery. Ok, gente, vou encerrando, tá bom? Antes que o Instagram derrube a gente aqui, tá bom? Um beijo. Ok, Mônica, um beijo. Muito obrigada. Um beijo abraço para a todo você também. mundo. E até a Ok, próxima, viu, minha gente? ok. Olha, a Tchau. Rita falando, Mônica, nossos avanços também têm seu esforço de longa data. Aqui o reconhecimento do seu trabalho, viu, amiga? Oh, que Um bom, abraço, obrigada. gente. Outro, tudo de Boa bom. Tchau, noite. boa Tchau, noite. tchau. Tchau.